Então, a questão do centro tecnológico, a gente vai equipar um laboratório completo para que Moçambique faça as próprias análises de material de construção, em especial materiais não convencionais de construção. Essa técnica de tijolos de solo-cimento, de telhas de fibra vegetal, são coisas que eles não conhecem. Então, existe uma busca em Moçambique, acho que é até importante falar disso. O país fazia no passado. Eles tinham técnicas de construção no passado, usando o material disponível, tentando depender menos dos países que eles precisam importar cimento, eles precisam importar, muitas vezes, material de construção. Mas eu acho que agora eles estão conseguindo voltar. Foi uma coisa que foi pedida pelo país. Eu preciso retomar daquele ponto que eu parei. Hoje, nós estamos construindo casas grandes, casas caras, e a gente precisa retomar isso aí. Eu queria deixar, vou falar bem rápido, essa tela aí. Eu acho que nós não vamos ter muito tempo para discutir, mas o maior objetivo da gente aqui é falar um pouco dos desafios e das oportunidades nessa questão da cooperação. Nós sabemos... No ano de 2009, o Banco Mundial apresentou um relatório de competitividade da África, onde foi tratado, especialmente, a necessidade de melhorar o acesso a financiamento. Quando eu falo em financiamento, eu retomo aqui o que eu falei. A Caixa Econômica, como banco, não entra financiando cooperação. O que nós estamos fazendo é transferência de conhecimento nos moldes, para quem conhece bem cooperação, é a CTPD, Cooperação Técnica a Países em Desenvolvimento, programa da ABC. Mas nós não podemos fugir dessa discussão, embaixador. Eu acho que o Brasil atingiu um patamar que ele tem sido instado por outros países a buscar uma solução para essa questão de financiamento à cooperação. Nós tivemos algum contato com o Banco Africano de Desenvolvimento, temos conversado bastante com a ABC, conversamos também com a JICA recentemente, que nos disse, nós estávamos, inclusive, tratando de um projeto com a JICA, em que eles falaram com a gente, nós vamos ter que segurar agora, porque o Brasil está passando por uma análise dentro da JICA. Vocês não são mais recebedores de cooperação. Nós agora estamos analisando como é que nós vamos atuar com o Brasil. Então, assim, é um momento, eu imagino que é um momento de reflexão, onde a gente precisa discutir se, no futuro, eventualmente, o Brasil não teria que participar também dessa cooperação financeira. Eu acho que, imagino que alguns órgãos já venham discutindo isso no governo. Nós sabemos que os países de primeiro mundo, a grande maioria deles tem agências de cooperação, onde financiam a cooperação dos países, especialmente desse foco Sul-Sul. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Eu tentei ser o mais breve possível, embaixador. Gostaria de agradecer. Teria mais coisas para falar. Acho que não sei se tem mais uma tela. Não. E queria me colocar à disposição para perguntas e gostaria também de ter a oportunidade de conversar com os presentes aqui. Eu sei que nós temos muito a trocar. Isso é uma coisa que eu venho conversando com a ABC. Eu acho que nós temos projetos, aqui nós temos colegas aqui da Embrapa, da Fiocruz, nós temos projetos complementares, muitas vezes. E eu acho que esses projetos são tratados em separado. Isso é uma coisa que já foi conversada com a ABC. Talvez a gente precise sentar e tratar da complementaridade, inclusive por conta de custos. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria Letícia. Eu aproveito para dizer que, na minha opinião, nós devíamos estar muito mais ativos nessa área de cooperação financeira do que estamos. Eu tenho uma experiência disso quando fui vice-presidente de Relações Externas do Banco Mundial, há 20 anos atrás. E eu vejo como é importante que os países chamados doadores entrem também nesses projetos de cooperação financeira, porque eles complementam e reforçam atividades de cooperação técnica e de toda a natureza.
Apesar do adiantado da hora, é com prazer que eu peço agora aos dois debatedores que ainda restam para fazer suas considerações, quem sabe dentro de uma perspectiva de síntese do que acabaram de ouvir durante o dia. Então, eu vou pedir primeiro passar a palavra ao professor João Paulo Peixoto, Centro de Estudos Avançados do Governo da Administração Pública da Universidade de Brasília. E, finalmente, para terminar a reunião, o professor Fernando Cardoso. João Paulo Peixoto. Muito bem. Toda vez que chegamos ao término de um seminário com uma audiência brava, né, que fica até o último momento, eu me lembro daquela frase americana famosa, utilizada nesses seminários, em que diz, few in number, but strong in spirit. Então, isso aí realmente nos motiva sempre, mesmo que só tivéssemos aqui dois e temos muito mais do que isso. Embaixador, em primeiro lugar, eu agradeço sinceramente a todos que me proporcionaram a oportunidade de estar aqui nesse momento. Ao falar no final, também tem certas vantagens, não é? E a vantagem é de ter um panorama completo de tudo que foi feito aqui, tudo que foi dito, tudo que foi analisado. E eu penso que eu poderia dar como contribuição, bem sintética e bem simples, uma visão no sentido de que algo de que eu não vi falado aqui com a devida ênfase que eu acho que o Brasil poderia dedicar. A minha experiência em África, particularmente nos países de língua portuguesa, mais especificamente em Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, foi na área de capacitação do setor público. E esta é uma área em que, avidamente, esses países buscam no Brasil inspiração, apoio para desenvolver as suas áreas de gestão pública. O que o Banco Mundial chama de Public Sector Management, né? Em que eu tive a oportunidade de trabalhar nesses países, em projetos do banco. Quer dizer, e a busca pelo Brasil é óbvia, pela identidade, não é? pela nossa administração pública, razoavelmente desenvolvida, né, nos padrões que se deseja, por exemplo, a diplomacia brasileira, o sistema econômico-financeiro, não é? Quer dizer, as escolas de formação do setor público no Brasil, são todas instituições que são buscadas avidamente por esses países. Particularmente depois de 1989, com a transformação do papel do Estado nesses países, o fim do regime do Partido Único, teve que se processar uma mudança institucional muito forte de um sistema socialista para um sistema semicapitalista ou, como disse o ministro Samuel Guimarães, de capitalismo progressivo. É preciso que essas instituições desse país se adaptem a isso. E eu vou além, mais do que as instituições, é preciso que haja uma cultura. É frequente encontrar nesses países economistas formados na União Soviética, na Bulgária e em outros países, quer dizer, que, de repente, têm que colocar de lado tudo que aprenderam e raciocinar em termos distintos para os seus países. Nós temos a mesma matriz burocrática nesse país de língua portuguesa. Todos nós temos aqui o nosso Fernando como nosso inspirador e o Miguel. Então, isso é mais um ponto de identidade. A China tem dinheiro. Nós temos identidade. Não é? Nós não temos os mesmos recursos financeiros, nem os interesses estratégicos que a China tem ao atuar na África. Ótimo! Mas o que é que nós temos? Nós temos o Brasil. Nós temos a cultura, nós temos a simpatia, o povo, nós temos uma competência estabelecida na área de administração pública,